Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quarta-feira para vocês, dia de Palmeiras na Copa do Brasil, dia de virada para cima do Corinthians. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias do Verdão, preparação, provável escalação do Palmeiras e mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião com o placar, com o resultado do jogo aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. A tela para os dois comandantes, olha só, quem leva a melhor e a tela dá para Dorival Júnior. Tem mais vitórias, então o Abel tem 2, tem um empate e vitórias do Dorival 4. Dorival eliminou o Abel na Copa do Brasil em 23 pelo São Paulo. Então esses são os confrontos entre os treinadores. Dentro do Allianz, né? Aquele jogo que a gente mostrou ontem aqui. A vitória do São Paulo 2-1. Vamos lá para a academia de futebol. Não vou perguntar pro Edu se o ambiente está mais tranquilo, porque certamente não tá, né, Mari? Mas a gente quer saber se tem alguma movimentação por aí, Edu, depois daquela manifestação de ontem de alguns torcedores. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Muito bom dia a você, a Mari, o fã de esportes, os comentaristas aqui. Segue o mesmo esquema, faca nos dentes e cabeça quente. Foi o que a torcida deixou de faixa aqui para os torcedores, para os jogadores ontem. Não diria numa manifestação, mas num pedido de reverter essa situação, né? O VT dizia em virar o jogo. Sim, o Palmeiras precisa virar o jogo. O empate não interessa. A derrota, claro, não. E claro que uma vitória tem que ser superior a 2 gols de diferença nos 90 minutos para que o Palmeiras avance e mantenha uma pequena escrita. Em 22 mata-matas contra o Corinthians, o Palmeiras tem 12 vitórias, o Corinthians tem 10. Só que as 10 do Corinthians são em âmbito regional. O Palmeiras em âmbito estadual, em âmbito nacional e até na Copa Libertadores sempre levou vantagem. Então quer manter isso nesta Copa do Brasil. Bem, o protesto ontem, além de faixas, teve uma bem ofensiva ao Corinthians, que a gente não vai citar aqui, e essa da cabeça quente, faca nos dentes, teve também a distribuição de doces aqui. Os torcedores disseram, como a gente viu na sonora, que os jogadores são todos Nutella, precisam ter mais, assim, vontade em campo. É esse o pedido da torcida do Palmeiras. Deixa eu passar o provável time aqui, antes de chamar o Sousa. O time que deve jogar hoje, o Everton, Gia e Gustavo Gomes. Aí, sem o Fux e sem o Murilo, vai o Mikael na zaga e o Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque é o provável Palmeiras. O Sousa falou sobre a preparação e, claro, a expectativa dele para esse jogão, este grande clássico que vale vaga nas quartas da Copa do Brasil. Y bueno, va a ser un partido muy lindo. Yo creo que nosotros, como dije, yo, mis compañeros, todos los que estamos acá, los que trabajamos para ese partido, yo creo que vamos a estar mejor, vamos a estar activos, vamos a estar vestidos para el partido, porque como dijiste vos, yo creo que es el partido más importante que tiene Palmeiras, que es un clásico que también va a ser lindo partido para nosotros y también para la gente. Yo creo que también porque ellos son los que siempre están y apoyando de donde le toca también a ellos. Muito bem, Sousa, esperança do Palmeiras de gols. 19h30, a delegação deixa aqui a academia, 1 quilômetro em linha reta para o Allianz Parque, para a grande decisão, Bruno. Certinho, então, e é assim que o Palmeiras vai se preparando para esse jogo muito lindo, foi como disse o Sousa, Mari. Não sei se é lindo a palavra, mas tá, a gente passa um pano. Podemos discutir. E no olho apareceu ali. Eu gosto da beleza do derby. Números do Palmeiras e Corinthians na temporada. O Palmeiras tem 46 jogos, 68,8% de aproveitamento, 73 gols marcados e 34 sofridos. O Corinthians tem um jogo a mais. E aí o aproveitamento fica ali na casa dos 58,9%. Marcou bem menos gols, né, do que o Palmeiras e também sofreu mais gols com 46 nessa conta. O Corinthians foi campeão do Paulista, exatamente contra o Palmeiras, e também tem a vantagem desse primeiro confronto contra o Alviverde. Você vê o jogo muito mais tenso e tensionando cada vez mais do que comparado com o primeiro jogo, né? Da expectativa que a gente tinha para a primeira partida, Jailson. Não tem como. Se tem uma coisa que não vai ser muito lindo, né? Sousa, me desculpe. Muito feio. Mas não vai ser. Assim, tensão no ar, como ali sangue no olho, guerra, como o Memphis mesmo falou, confusão ali entre os jogadores, né, antes no último treinamento, Félix e o Memphis. E assim, a expectativa é essa, ainda mais sendo um clássico. Clássico que movimenta a cidade de São Paulo, né, que movimenta muitos lugares do país e principalmente mata-mata, né? Valendo vaga na competição nacional, não é só o estadual, não é só o Campeonato Paulista, é a Copa do Brasil. Tudo bem que quando entra com Corinthians e Palmeiras, não tem comparação, pode ser o que for.
Mas esse lado que a torcida do Corinthians fez no jogo de ida, o que a torcida do Palmeiras fez ontem, diz muito sobre o que a gente estava falando aqui nesse Sport Center há uma semana, pelo menos, na questão do falta algo. Será que realmente falta algo? A torcida do Palmeiras está entendendo isso agora? É um bom ponto para a gente até seguir nessa discussão também. Mas, assim, existe uma vantagem do Corinthians por 1-0. Essa vantagem faz ele favorito, Donk? Não acho. Não? Pra mim, eu acho que é 50-50 hoje com a vantagem de 1-0. Mesmo o Corinthians jogando pelo empate? Mesmo jogando pelo empate, porque o Palmeiras é um time superior hoje ao Corinthians. Acho que se fosse uma vantagem um pouco maior, acho que o cenário mudaria. Ou se fosse um empate, o Palmeiras entraria como favorito no confronto. Acho que 1-0 deixa muito nivelado nesse jogo. E assim, um clássico no mata-mata já é tenso por si só. Acho que os episódios de ontem são simbólicos para mostrar o quão mais tenso ainda é esse clássico, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Os dois times, para mim, têm muito a perder com a eliminação. Palmeiras, no momento em que tenta se encontrar com um novo time, com as mudanças que passaram, a cobrança em relação a jogar mais do que pode, o Palmeiras não alcançou esse potencial ainda. E do lado do Corinthians, com tudo que acontece fora do campo, o impacto financeiro de uma eliminação de um clube, que a gente está vendo a situação do Félix Torres. Ainda acho que o perder, ser eliminado, pesaria mais para o Corinthians na sequência da temporada. Mas para os dois é muito pesado, por isso que eu acho que toda essa tensão permeia ainda mais. Mais do que o clichê, é um clássico, é um mata-mata, de fato isso normalmente já pesa. Só que esse jogo em específico, acho que ele tem essa carga maior pelo momento dos times na temporada e pelo impacto financeiro, sobretudo no caso do Corinthians. Eu acho que é em cima do que o Donk estava falando, né? A temporada do Palmeiras não acaba. Exato, do Corinthians acaba. Mas quando o Palmeiras em termos de título, isso, talvez seja o que, né? Talvez seja essa coisa que falta. Mas já perdeu a final pro rival. Barulho. Já porque o final. Corinthians, de fato, joga a vida. E talvez mas o Palmeiras também, eu não vejo essa... Deveria jogar a vida também. Também acho. Pra mim também. O Palmeiras também joga a vida, principalmente porque já perdeu a final do Paulista pro Corinthians. Então, assim, perde a final do Corinthians, perde a final do Paulista pro Corinthians, perde o primeiro jogo, aí a gente anda aqui nos corredores da ESPN, a torcida do Palmeiras, não dá. Pra esses caras de novo não dá. Eu não vejo muito essa questão de jogo da vida só... Não, pra mim é jogo da vida pros dois. E vai pesar pros dois. Quem for eliminado, o time que for eliminado, vai ter um problema a ser resolvido aí durante as próximas semanas. Porque a classificação, ela pode não resolver a vida de ninguém. Talvez ela possa até ser mais positiva em termos futebolísticos, tá? Pro Corinthians, pela questão de ser um título possível, a parte financeira. Pro Palmeiras, ele pode encontrar outros caminhos de ser campeão e a parte financeira não entra tanto nessa conversa. Porém, pro Palmeiras, a classificação tem o aspecto de alma, o aspecto de resposta mais pro torcedor do que futebolística. Então, a gente tá falando sobre alma, mística para um lado e, claro, financeira. E para o outro, a gente está falando de também oportunidade de troféu. Não, então, ganhar ou perder tem valor para os dois. E esse impacto tem um impacto na temporada. Ou se tem. Tem na sequência. O Palmeiras ainda tem Libertadores e Brasileiro, mas como é que vai reagir diante de uma eliminação? No ano passado também, né? Exato. Então é jogo da vida para todo mundo. Claro. Certo? Agora tem uma coisa que é interessante. Por mais que o Palmeiras ele tenha aí essa melhor administração, e o Donk falou isso, é um time novo. O time do Corinthians, apesar de tantos problemas, é o mesmo time do ano passado. Enquanto o Palmeiras está reconstruindo uma equipe. Não sei se isso vai absolver ou acalmar os ânimos em caso de eliminação, Dom. Eu não acho que vai absolver porque tem a temporada que o Palmeiras mais gasta e o torcedor vai se apegar muito a isso, embora, de fato, acho que você tem que entender que as coisas não acontecem da noite pro dia, ainda mais mesmo que você faça um grande investimento. Só que a sensação que dá é que, de fato, o Palmeiras poderia estar desempenhando melhor nessa volta do Mundial de Clubes. E até a cobrança do torcedor, a gente vê como tem essa conta a ver em relação à perspectiva do Palmeiras, embora, independentemente do que aconteça hoje, é um time para brigar por Brasileiro e por Libertadores. É um time novo com técnico mais velho também. Corinthians no Allianz Parque. Primeiro, a Júlia Dotto, trazendo as últimas ao vivo do CT do Palmeiras. Júlia, seja bem-vinda, bom dia. Fala, Mari, Raed, Vini, amigos ligados. Hoje é dia de jogo quente. A gente já tá batendo ponto cedinho aqui na frente do CT. Os jogadores também já estão por aqui.
aqui. Na verdade, os jogadores posaram, né? Passaram a noite concentrados aqui no CT. O Palmeiras teve um treino ontem à tarde e já ficou por aqui. Hoje pela manhã o time tem mais uma atividade leve, tática, que é corriqueira já com o Abel Ferreira em dias em que os jogos são à noite. Nesse último treino o Abel deve esboçar a equipe titular, mas a gente já tem aí esse modelo meio traçado, né, do que deve ser a equipe palmeirense para o jogo de hoje. A dúvida vai ficar realmente ali em quem vai fazer a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Isso porque as principais opções, que seriam o Murilo e o Bruno Fux, são dúvida, né? O caso do Bruno Fux com o edema na coxa, ele ainda está fazendo trabalhos internos no núcleo de saúde e performance, portanto, a presença dele nesse jogo está descartada. O Murilo já começou o processo de transição física na última sexta-feira. Ele não teve condições de treinar integralmente com os companheiros, portanto, é uma dúvida e uma incerteza bem grande para essa partida. A minha aposta, e aí já vou deixar bem explícito que é uma aposta, uma opinião, é que ele deve ser pelo menos relacionado para o jogo de hoje, considerando a grandeza desse confronto, a necessidade de vencer e também considerando que o Abel tem como opções o Mikael e o Benedetti. Então, se o Murilo não for nem relacionado, o Mikael é a primeira opção como titular e ficaria apenas o Benedetti, menino da base do Palmeiras, no banco para uma decisão desse tamanho, um derby desse tamanho. Então, bora botar na tela um provável Palmeiras que não tem grandes novidades, né? O Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, aí possivelmente Mikael e Piquerez. Aníbal Moreno como primeiro volante, o Lucas Evangelista como titular mais uma vez na ausência, né? Desde que saiu o Richard Rios, Maurício e no ataque Facundo Torres, o Vitor Roque e o Sousa vem se destacando, vem jogando muito bem. O Felipe Anderson já voltou a ficar à disposição, ele teve uma inflamação no quadril, mas no jogo contra o Vitória ele já esteve à disposição, mas o Sousa vem jogando muito bem, sofreu um pênalti no último jogo, já deu 2 assistências em 5 partidas pelo Palmeiras, então a tendência natural é que esse jogador aí siga tendo esse espaço no elenco. E, amigos, vale destacar também, não necessariamente para o derby de hoje, mas uma novidade no Palmeiras, né? Que o Palmeiras contratou o lateral Kelvin, lateral direito de 24 anos, que estava no CSKA da Rússia, assinou contrato até 2030. O Palmeiras concordou em pagar 5 milhões de euros fixos por 100% dos direitos econômicos desse jogador. Ele ainda não está à disposição para o jogo de hoje, mas ontem à tarde já fez uma atividade, um primeiro momento com os companheiros, não participou do treino inteiro, mas é um reforço que o Palmeiras terá para essa temporada. Agora, voltando para o jogo de hoje, para arredondar, a gente percebe algumas mudanças na concentração do Palmeiras. Isso, por exemplo, a gente está aqui em frente ao CT, né? Normalmente os torcedores ficam por aqui aguardando a saída dos jogadores para tentar um autógrafo, tentar uma foto com os atletas. E desde o derby da semana passada, a diretoria palmeirense está orientando os jogadores que não é para parar e também os seguranças aqui da frente da academia de futebol, que não é para os torcedores ficarem aqui. Portanto, é um momento de blindagem completa com os jogadores. Os torcedores que passaram por aqui ontem até conversaram conosco, meio chateados com essa decisão, mas fato é que o Palmeiras está tentando fazer essa blindagem, foco, concentração completo no elenco. Afinal de contas, é tido como o jogo mais importante da temporada e o Palmeiras não tem tido um bom retrospecto nesse quesito de viradas em mata-mata. Na Copa do Brasil, desde que o Abel chegou, não conseguiu virar, ou seja, se classificar depois de estar perdendo a partida de ida em nenhum jogo da competição, gente. Na tela, Palmeiras e Corinthians em 2025. Palmeiras e Corinthians, não precisa olhar para o século todo, pode ser o dia da semana que você quiser, tá? Observe que em jogos de mata-mata, decisivos ou eliminatórios, né? Em 2025 só deu Corinthians e mais que isso, o Palmeiras não marcou contra a equipe corintiana. Ah lá, ó, o último, vamos de cima para baixo, né? Na fase de grupos, a gente teve um 1-1. Olhando para a fase de grupos também, que eu falei só de mata-mata, mas no 1-1, o Palmeiras marcou. Aliás, no 1-1. Na fase de grupos, o Palmeiras marcou e foi 1-1. Não venceu, mas marcou. Aí chegamos às finais, o Corinthians jogando no Allianz fez 1-0 e esse foi o resultado que garantiu o título, porque em Itaquera 0-0. O Palmeiras não marcou, portanto. No Brasileirão, aí sim, a gente tem uma vitória e 2 gols marcados, 2-0. Só que voltando para a história dos jogos decisivos, eliminatórios e tal, jogo de ida das oitavas de final, 1-0 Corinthians. Então, quando a gente olha para os jogos de mata-mata,
O Corinthians esse ano foi superior, ou usou uma estratégia mais assertiva, foi mais feliz, Raed. 3 jogos realizados em partidas eliminatórias, né? A final do Paulista e o jogo da Copa do Brasil, 2 gols marcados. A diferença, para mim, é que eram jogos sob comando do Ramon Dias. Por mais que seja o mesmo esquema tático, é um outro treinador. É o Dorival que comanda a equipe. Manteve ali esse losango no meio de campo, fazendo alguns ajustes na marcação para evitar os corredores do lado do campo. Mas é um Corinthians ainda em evolução, com, se não me engano, o 3º ou 4º jogo só, que ele conta com o trio que, teoricamente, foi o trio que levou o Corinthians à Libertadores na arrancada do ano passado. Terceiro jogo. Terceiro jogo, obrigado, Vini. Que é o Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. Eu estava olhando essa sequência de jogos em 2025, Mari, de novo, não é um dado que vai mudar, né, o preço do dólar, por mais que a gente, né, quisesse, né, essa mudança no preço do dólar, mas não é o caso, amigo, já estou adiantando. Agora, nos 5 jogos desse ano, foram 3 pênaltis e nenhum gol marcado, porque naquele empate na fase de grupos, 1-1, o Estevão teve a oportunidade de marcar um pênalti, o Hugo Souza defende. Na final, teve um pênalti também, o Rafael Veiga desperdiçou, o Hugo Souza defendeu. E agora, nessa última partida aí, o Everton acaba defendendo um pênalti também do Yuri Alberto, então... lembrando, né, o Corinthians tem essa vantagem, mas se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, a partida vai ser decidida nos pênaltis e o Corinthians tem se dado melhor ultimamente. Nos últimos 6 derbys, o Corinthians perdeu só um. Em mata-matas, na história, o Palmeiras tem um retrospecto melhor, mas recentemente a gente percebe que quem tem entrado com mais gana nesse derby é o Corinthians, né, e até por isso teve cobrança ontem da torcida, né, que levou foto do Abel, foto dos jogadores, entregou uma cestinha ali com um kit de doces. É porque eu vi isso, inclusive uma cestinha muito boa, hein? Opa, eu queria. Se quiser mandar aqui pra casa, pode mandar. A gente, na verdade, como foram 3 torcedores os responsáveis por essa homenagem aí, a gente não deu tanta atenção, porque nem configura um protesto de torcida, né? Que quando a gente fala torcida, a gente não está falando da sua totalidade. Mas 3 também é brincadeira. Mas o 6º foi bom, eu gostei. Foi uma bela cesta de café da manhã, mas eu não entendi. Por que era tudo doce? Eu não entendi. Qual que era a mensagem? Na verdade, a mensagem eu acho que ficou até mais clara. É difícil de você identificar o motivo do protesto só pela cesta, né? E aí, agora há pouco, o Paulo Serdã, que é um dos líderes históricos da principal torcida organizada do Palmeiras, ele postou que hoje em dia não se pode mais conversar com jogadores, não pode mais fazer pressão, que hoje em dia está tudo assim, sabe aquele pote de avelã, né? Todo mundo gosta. Não é raiz, é o contrário. Que não é raiz, tudo que não é raiz hoje é esse pote de avelã, né? Por isso esse pote dizendo aí que como já não pode mais cobrar, como já não pode mais conversar, né? E aí tem uma frase ali que é assim, vocês querem mais o quê? Alguma coisa assim, né? Vocês precisam de mais o quê? Como quem diz, vocês têm tudo do bom e do melhor e não conseguem vencer o derby. Acho que foi mais ou menos um pouco nessa linha. Foi um protesto um pouco diferente, porque quando você precisa decifrar o protesto, ele já é diferente, né? Mas tem um enigma, tem um enigma. Acho que a faixa ficou mais fácil, né? Tava escrito ali, cabeça melhor quente, ganhar um faca docinho. nos dentes, né? Então... Ô, Vini, é melhor ganhar um docinho do que ganhar chuva de pipoca, né? Tem isso. Mas tinha pipoca dentro do negócio também. Não fizeram a chuva, mas tinha pipoca. Aí foi uma cesta, uma bela cesta. Investiram nesse protesto. Agora, o interessante da informação do Vini é que ele disse que se por algum acaso a partida for para pênaltis, não haverá vencedor. Mas também é uma verdade. Venceu? Não venceu. Não. Se a partida avançou nos pênaltis. Não, se a partida for para pênaltis, não vai ter definição de quem avança de fase. Porque ninguém faz gol de pênalti. Tá. E assim, nesse caso aí vai, porque para ir para pênalti, a gente tem que ter um placar de 1 gol de diferença. Não, sim. Se for para pênalti, vai ter que ser o árbitro da partida jogar a moedinha para cima para decidir quem passa, porque ninguém está convertendo os pênaltis. Lembra aquela vez o Boca, sei lá, 20 e tantos pênaltis, lembra disso? Teve alguns anos aí. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras, nesta quarta-feira, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians não vem bem, está na 12ª colocação do campeonato, em 18 jogos só fez somente 22 pontos. Vem numa sequência de 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos do Corinthians foram 3 empates que foram no Brasileirão, uma derrota para o São Paulo e a única vitória que teve foi em cima do Palmeiras, para você ver o quanto foi ruim essa derrota lá no jogo da Copa do Brasil. A fase do Corinthians não é boa, vive em um momento ruim.
Mas de uma coisa a gente pode dizer, eles sabem jogar o clássico, eles jogam com muita raça, com muito empenho. Muda o clima para o corintiano quando vai jogar contra o Palmeiras. E isso tem que ser passado para os jogadores do Palmeiras em campo, porque a torcida sabe muito bem o que é um Palmeiras e Corinthians. Falta os jogadores se dedicarem um pouco mais, terem mais frieza dentro de campo para poder construir o resultado. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians foram uma vitória do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. Enfim, vamos ver como a Abel vai preparar esse time. Muito provavelmente a escalação seja muito parecida ou igual. Igual não vai ser porque tem a questão da lesão de Bruno Fux, mas vai ser algo muito parecido do que foi no primeiro jogo lá na Neoquímica Arena. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!